Boa noite, gente. Tá bom assim, tá? Tá dando pra vocês me ouvirem, tá? Que eu e esse negócio não estão certo. Bem, quando o Mackenzie me convidou novamente para participar, eu novamente hesitei. Todo ano é desse jeito. Mas como ele disse, nós estamos aqui novamente, mais um ano de Joresp. Parabéns para o Cantinho de Luz, né? Cada ano que passa está crescendo mais, está ficando mais forte. Quando ele me falou qual seria o meu tema, eu falei, ai, reencarnação. Né? E a gente tinha tido, acho que foi em maio, não foi? Aqui que o... Foi abril, né? Que ele veio, como é que é o nome do médico? Eu esqueci o nome dele. Ricardo veio e falou sobre reencarnação e tudo. E eu comprei o livro dele, né? Li, estudei. Mas ontem eu falei assim, eu estava pensando assim, como que eu vou começar a minha palestra? Mas ontem eu tive uma experiência, eu não sei, alguém aqui foi, além de eu e a X e o Mackenzie, lá no encontro da família. Eu tive uma experiência que me deixou assim, chocada, aliviada, confusa, mexeu com vários sentimentos dentro de mim. Eu fui para casa e fiquei pensando naquilo que tinha acontecido. Ontem o encontro da família falou sobre nosso lar, né? E sobre a família, o nosso lar. E tinha uma parte lá que nós éramos convidados a ir visitar o umbral. Né? Aí eu tô vendo que tava aquele monte de gente reunido, aí alguém me puxa e fala, vem também, vem também. Eu falei, gente, pra onde que tá esse povo todo, né? Eram 18 pessoas, eu falei, eu vou. Aí, quando eu cheguei lá, falou assim, tá indo todo mundo pro umbral. Eu falei, não vou não. Mas aí já era tarde demais, né? Eu já tava lá. A primeira tarefa que ele nos deu foi ir a caminho, né? Antes de chegar no umbral, colher esses 5 pedras. Para carregar 5 pedras, não podia ser pequena não. Tinha que ser umas pedrinhas maiores. Falei, tá bom. Baixei, peguei as 5 pedras. Fomos, sentamos, conversamos um pouco, aí veio uma corda. Falei, já começou, esse negócio já começou a ficar meio estranho, né? Aí nos amarraram, um no pulso do outro, 18 pessoas. E nos encaminharam para o umbral. Ainda bem que tinha alguém para nos encaminhar, né? Levar a gente. Chegando lá, e todo mundo achando uma brincadeira legal, né? Todo mundo rindo, brincando, se divertindo. Mas aquilo dentro da minha cabeça, eu comecei a pensar, gente, mas o que é isso? Mas vamos, né? Já estou aqui. Colocaram a gente, eles fizeram uma cabaninha no meio do mato, tudo escuro, tudo de preto. Aí na hora que você entra assim, colocam uma venda nos seus olhos. Aí fica tudo escuro mesmo, fica as trevas, né? Tudo escuro. Aí vai, e era pequeno o lugar. Eu falei, mas onde vai caber esse monte de gente? E um amarrado no outro, e não podia deixar as pedras cair, não. E naquele empurra-purra, aquele puxa-puxa, e todo mundo começou a gritar, todo mundo rindo, brincando. E eu fiquei, aquilo ali começou a me fazer mal. Eu comecei a sentir mal. Mal mesmo. Eu senti uma angústia, uma tristeza, um desespero. E todo mundo, aí começou os espíritos virem. Né, chamando, falando dos nossos maus feitos, né? Maledicência, assassina, não sei o que, e um pegava na minha perna assim, eu falei, e vinha aí começou um cachorro latindo num desespero danado, e eu fui encolhendo no cantinho assim, mas eu não podia mexer, toda hora que eu mexia, me puxava pra lá, porque, né, e as pedras não podiam cair. E aquilo foi dando um pânico, e as pedras foram pesando. Comecei a sentir dor nos braços. Aí eu falei assim, meu pai, o que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? E eu comecei a pensar naquilo e foi me dando aquele desespero mesmo, gente. Aí eu relaxei, falei assim, aí eu lembrei que o Eduardo tinha falado que a gente tinha que fazer prece. Né? Mas na hora do aperto você não lembra da prece, é só no final, só quando a coisa está feia mesmo. Aí eu parei, e todo mundo levando na brincadeira, mas eu não sei se a reação, cada um tem uma reação. Ali pra mim já não era mais brincadeira. Da hora que eles me vendaram os olhos, eu já não vi mais como brincadeira. Porque aí eu comecei a pensar em todas as coisas não tão certas, né, para não falar erradas, que eu já fiz nessa encarnação. Só nessa encarnação. Aí as pedras começaram a pesar muito mais.
Mas começaram a pesar mesmo. Aí deu dor nas costas, e eu tô com problema na perna. Aí eu ficava assim, gente, eu peço para sair? Falei, não, eu tenho que aguentar até o final. E aquilo foi me dando um desespero, e foram passando cenas na minha cabeça de coisas que eu já tinha feito, que é hoje, na situação que eu estou, graças a Deus não é tão boa assim, que eu não faria mais. Mas não deixei de fazer nada errado não, viu gente? Não fica pensando assim não. Aí aquilo foi me dando uma tristeza, uma angústia, uma vergonha de mim mesmo. Eu comecei a sentir vergonha de mim mesmo. Aí eu comecei a chorar. Olha, uma coisa que era uma brincadeira, né? Que era para ser real, mas era uma brincadeira séria. Eu comecei a chorar. Aí eu realmente fiz uma prece, gente. Mas eu fiz uma prece como eu nunca tinha feito na minha vida. Aí eu coloquei tudo nas mãos do Senhor e falei, meu Pai, me tira daqui. Porque se não me tirassem, eu ia sair correndo. Eu comecei, Senhor, eu acho que eu não tenho mais condições para essa brincadeira. Eu não tenho mais condições de ficar nesse lugar. Eu realmente fiquei pensando naquilo. Na hora que eu estou naquela prece, alguém põe a mão na minha mão assim, fala assim, vem minha filha, eu vim te buscar. Aí pronto, as pernas começaram a diminuir o peso. Aí saí, na hora que eu saí, eu pensei, eu posso jogar as pernas fora? Não, não pode. Tiraram a venda, eu comecei a tremer. Mas aí já não era uma angústia, já era uma coisa diferente, já era um alívio. Eu já comecei a sentir um alívio. Aí começou a passar pela minha cabeça, o que você está fazendo com a vida que o Criador te deu? Com essa oportunidade, com esse seu renascer. O que você está fazendo? Será que realmente você está com Jesus o tempo todo? Aquilo ali era eu. E para mim o que eu estava ouvindo era Jesus conversando comigo. E foi me dando uma angústia de novo. Eu falei, não posso ficar nessa situação. Aí ele fala assim, não, agora vocês vão caminhar, carregando as pedras, voltar para entrar para nosso lar, né? Passar o portal de nosso lar. E aquelas pedras continuam pesando, e eu era a primeira da fila. E eu tô assim, gente, anda logo, vamos, porque eu quero tirar. Chegamos, na hora que entramos no nosso lar, posso jogar as pedras fora? Não. Aí vai sentar para conversar, que aí eles falam, você pode soltar suas pedras. Agora você já entrou no nosso lar, você já não está lá mais. E foi me dando aquele alívio, sabe? Eu falei assim, meu Pai, que coisa interessante. Eu até comentei com eles lá, aí eu falei assim, gente, é uma brincadeira que me chocou. Porque realmente nós estamos reencarnados aqui novamente para trabalhar, para progredir. Mas será que a gente está fazendo isso? Será que realmente nós estamos trabalhando, nós estamos nos educando, nós estamos estudando realmente o que nós estamos fazendo na nossa vida? Mesmo estando dentro da casa espírita, mesmo estando aqui na frente fazendo palestra, fazendo evangelho, livros de espíritos, participando de estudos, será que realmente nós estamos caminhando com Jesus? Será que realmente Jesus está comigo o tempo todo? Ontem, sinceramente, eu tive a certeza de que Ele está sempre ao meu lado. Eu tenho a certeza que Ele está sempre ao meu lado. Mas eu tive dúvida da minha estadia ao lado dele. Porque são duas coisas totalmente diferentes. Jesus estar comigo é uma coisa. Agora, eu estar com Jesus é outra totalmente diferente, não é? Porque Ele não nos abandona. Em momento algum. A gente sabe disso. Igual na leitura que ela fez. Por mais rebelde que nós sejamos, Jesus sempre está ao nosso lado. Mas e nós? Estamos ao lado de Jesus, aproveitando essa oportunidade que o Criador nos deu? E o Criador é tão bom, gente, que Ele nos deu a oportunidade, a dádiva da reencarnação e colocou Jesus ao nosso lado. Como exemplo maior, como amigo constante, com aquele que você pode contar todos os minutos. Aí na hora que terminou a brincadeira, o Eduardo teve a grande ideia de que a gente pegasse aquelas pedras e encostássemos bem no nosso coração e que passássemos para a energia daquelas pedras, a energia de todas as coisas erradas que a gente queria mudar dentro da gente. Eu ainda brinquei com isso, então pega mais uns 3 sacos de pedra lá, porque 5 só não vai dar. Aí ele falou da prioridade, coloque aquelas que você acha que realmente
você está precisando retirar da sua vida. E depois que a gente chegasse na beirada do lago e jogasse, entregasse na mão da espiritualidade. Ali, naquela hora que eu estava jogando as pedras, parece que eu nasci de novo. Eu renasci ali naquele momento. E eu chorei igual uma criança. Porque a sensação de alívio, a certeza de que por mais errada que eu seja, Jesus vai estar sempre ao meu lado, me dando a oportunidade de renascer a cada dia. Para trabalhar todos esses erros que eu ainda trago dentro de mim. Todas essas situações que a gente traz. Então a reencarnação não é nada mais, nada menos, gente, do que uma dádiva do Criador. É um presente que o Criador nos deu. É uma lei natural, é uma lei da divindade. Então é um presente que Ele nos deu. Mas como a gente está aproveitando este presente? Como eu estou aproveitando isso? Eu estou usando a reencarnação como num processo educativo para me educar, para que na próxima eu possa vir um pouquinho melhor? Essa é a questão da noite de hoje. Porque falar sobre reencarnação tem vários livros. Tem Gabriel Delany com um livro só de reencarnação. Tem vários cientistas estudando. Tem várias pessoas escrevendo livros sobre reencarnação. Mas e para nós? O que é a reencarnação para cada um de nós? O que nós estamos fazendo com essa dádiva que o Criador nos deu? Porque se é um processo educativo, como diz Adenoir Novaes, ele fala que a reencarnação é um processo educativo. Porque muitos de nós espíritas achamos que a reencarnação é para a gente pagar, né? Nós temos que pagar, ressarcir todas as nossas dívidas, todas as coisas erradas que nós fizemos, a gente tem que, ressarcir, tem que pagar por causa da lei de ação e reação. Mas não é necessariamente dessa maneira. Essas dívidas a gente pode colocar como lições. Por isso é um processo educativo. É para que a gente possa progredir. A reencarnação nos foi dada para que a gente possa progredir, para que a gente possa melhorar, nos melhorarmos cada vez mais. É o que Jesus falou na lição de abertura. O que adianta eu entrar todo pomposo do outro lado, com tudo completo, mas morto por dentro? Meu espírito está sem luz, está fraco. E olha que o Criador é justo, soberanamente justo e bom, porque Ele vai fazer com que eu volte quantas vezes for necessário para que eu melhore. Ao ponto de virar para mim e falar assim, não, agora você vai, porque até aqui eu deixei você escolher, daqui para lá você não vai escolher mais, você tem que ir, certo? Então eu quis começar a noite de hoje com esse exemplo, porque foi uma experiência minha. E aquilo eu fui para casa, eu fiquei pensando, falei, gente, que coisa interessante. Eu falei assim, eu não tive nem o tempo de agradecer o Eduardo por essa experiência. E falar com ele também que passar no umbral só se for volitando. Só uma passadinha assim, ó. Sabe? Não quero não. Porque se ali, naquela experiência, que eu sabia que era uma experiência, eu me senti daquela maneira, imagine lá. Mas e o que eu posso fazer para não ir passar lá? Para não ir para lá? Trabalhando o meu processo educativo. Trabalhando a minha encarnação, trabalhando a minha estadia aqui, cada dia, tentando melhorar, tentando me melhorar, tentando colocar todas aquelas pedras e realmente entregar nas mãos do Criador. Mas não é esperar que Ele resolva, não. É entregar falando assim, Senhor, eu consegui. Está aqui a minha pedra da maledicência, eu já não preciso de trabalhar mais. É nesse sentido. Não é falar assim, aqui ó, o senhor resolve o problema aí que agora está nas suas mãos. É já entregar resolvido. Então por isso que eu falei assim, eu acho que é uma maneira legal da gente se interagir, porque todos nós
temos esse medo, né, danado do umbral. Eu não pensava que eu não tinha, mas porque eu nunca tinha passado, mas eu passei. Ontem eu fui lá, fiquei 1h30 lá. Ele virou e falou assim, nossa, nem parece que nós passamos juntos 1h30. Eu falei assim, não, pra mim parecia uma eternidade. E o pessoal falou assim, mas Rose, você levou muito a sério. Era uma brincadeira. Eu falei assim, pode ter sido uma brincadeira para vocês. Porque pra mim mexeu comigo. Mexeu. Mexeu de eu sentir vergonha, de eu falar assim, nossa, eu ainda reclamo. Então, nossa, 5 pedrinhas ali, pra mim transformou em milhões de pedras. E foi uma experiência espetacular. Muito boa mesmo. Porque aí eu falei assim, opa, eu tenho condições de fazer algo mais para minha melhora. Porque às vezes você acha que está fazendo muito, não estou fazendo muito, não estou aguentando mais, eu vou acabar chutando o pau da barraca, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu quero alguém que faça por mim, eu estou indo demais no centro, eu estou indo é pouco. Ontem eu cheguei à conclusão de que eu estou indo é pouco, eu estou fazendo é pouco, eu estou estudando pouco, eu estou trabalhando pouco, aliás, nada. Porque foi uma sensação como eu nunca tinha passado na minha vida. E também foi uma prece como eu nunca tinha feito na minha vida, que depois eu tentei lembrar, eu não consegui lembrar as palavras. Mas depois em casa eu estava pensando, quando o André Luiz fala que ele estava no fundo do poço, com o rosto colado na lama, aí que eu falei assim, é daquela maneira que eu me senti. Por mais que eu me mexesse, eu não ia conseguir sair daquele lamaçal sozinha, não. Tinha que ter alguém para me auxiliar. Então, a gente está falando de uma zona, né? De uma zona lá no plano espiritual, do umbral. Mas e aqui? É a mesma coisa. Nós também estamos atolados aqui. Nos nossos erros, nos nossos problemas. Não fazer de Jesus a prioridade na nossa vida. Não colocar aquilo que nós acreditamos como prioridade máxima na nossa vida. É achar que, porque nós já sabemos o que é reencarnação, nós teremos a oportunidade de vir novamente, nós vamos trabalhar novamente, aí a gente esquece, a gente relaxa. Ah, se eu não resolver aqui, na próxima, né? Mas vai lá dar uma passadinha no umbral. Depois eu fiquei pensando, se fosse 8 anos. Então, que a gente possa realmente trabalhar esse lado, sabe? O lado de ver que a dádiva que o Criador nos deu, como a reencarnação, é uma coisa muito importante, gente. É muito importante. Não é coisa que o Espiritismo inventou, não é coisa pra gente ficar, pra obrigar a gente a trabalhar, é pra obrigar a gente a ir pro centro espírita. Não, engano. A doutrina espírita não nos obriga a fazer nada. Nada. Mas aquela 1h30 que eu passei no umbral, que o nada é muita responsabilidade. Cadê o livro assim? Já tá contigo. É muito. Você pode usar se você quiser, porque eu não sei mexer com esse trem, não. Pior que tá gravando, né? Vai passar, né? Então vamos lá. Eu estava falando com o Mackenzie quando eu cheguei, nesse grupo aí, ó, a gente entra e a gente discute, a gente faz um estudo de 2 em 2 meses, e o estudo que nós encerramos no mês passado foi esse, falando sobre a reencarnação. Eu ainda brinquei com eles assim, até bom que eles me mandaram o PowerPoint anteontem, pior que todas as vezes que se eu abrir amanhã vai sair com a data de amanhã, eu não sei como é que eles conseguem isso, mas todas as vezes que eu abrir sai com a data do dia. Fiquei feliz, parece até que eu fiz hoje, né, mas não foi não, e nem fui eu também. Aí a gente estava estudando sobre a lei da encarnação e a evolução do espírito. Então cai justamente com a palestra da noite de hoje, com o tema da noite de hoje. Apesar de que o tema da noite de hoje seria uma coisa muito mais interessante, o eu. Jesus e o eu. Certo? Então vamos lá. A lei da reencarnação é a evolução do espírito. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso está no Evangelho. Não. Isso está no Evangelho, todos nós sabemos, certo?
E será que a gente sabe por que Jesus disse isso? Pô, Senhor, eu bato tudo errado aqui. É pra cima, pra baixo, de lá, de baixo. Alguém sabe, gente, por que Jesus disse isso? Por que Jesus disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo? Tem que reencarnar. Será que esse renascer que ele quis dizer é só somente ligado às reencarnações? E um outro lado também, a nossa mudança, o nosso renascer diário, o nosso renascer todo dia. Todo dia nós podemos renascer. Todo dia nós podemos ser uma pessoa um pouco diferente, não é verdade? Cada dia nós podemos ser um pouco diferente. E se a gente trabalhar, olha a misericórdia do Criador. Se a gente trabalhar isso, a gente consegue chegar a ver o reino de Deus. Sem força, sem puxação, sabe? Trabalhando mesmo esse renascer todo dia. As leis da reencarnação. Aí vem lá, aprendemos na doutrina espírita que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, certo? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Não é verdade? Todo mundo aqui já deve ter ouvido essa pergunta e essa resposta. Que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida que o Criador é isso tudo? Ele é eterno, porque se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado ele mesmo por um ser anterior. Certo? É só para a gente dar uma lembradinha. Imutável. Se estivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Nós estaríamos entregues ao correr das ondas, né? Ao balançar das ondas. Imaterial. Sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. Uma verdade, né? Único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de poder no ordenamento do universo. Todo-poderoso, porque é único e não há nada mais poderoso que ele. Soberanamente, justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça e nem da sua bondade. Alguém aqui duvida da justiça e da bondade de Deus? Não precisa me responder não, viu, gente? Porque sabe por quê? Porque eu sei que tem hora que a gente duvida. Não adianta a gente querer mentir pra gente mesmo. A gente duvida da bondade do Criador, da soberania do Criador, do poder do Criador. Porque nós estamos muito ligados a coisa que a gente pode ver, pegar, resolver de uma vez. Então se a gente não vê o Criador, como que eu posso crer? Tem hora que todos nós vacilamos. Não precisa a gente ficar com vergonha, não. A gente vacila sim. Nós ainda não temos aquela fé nem do tamanho de um grãozinho de mostarda, ainda não. A nossa fé ainda é vacilante ainda, ela ainda ondula ainda. E o Criador sabe disso. Mas se Deus é justo e bom, como explicar que alguns nada têm, enquanto outros possuem muito, no sentido material? Aí vem uma das dúvidas da justiça, da soberania e da bondade do Criador. Se Deus é tão bom, por que fulano tem e eu não tenho? Por que fulano tem cabelo liso e eu tenho cabelo ondulado? Eu queria ter o cabelo liso. Aí deu a inteligência ao homem para inventar a chapinha. Não é verdade? Olha a bondade do Criador. E a escova progressiva, agora tem até de chocolate, whatever aí que vocês usam, eu não sei. Olha a misericórdia do Criador. Então ele é soberanamente justo e bom. A gente não tem como duvidar. Só que a gente não presta atenção nas coisas que nos acontecem.
E como explicar que alguns já nascem com graves problemas físicos ou com doenças graves, enquanto outros nascem perfeitos e saudáveis? Como que a gente explica isso? Como? Por que o meu filho tinha que nascer deficiente? Por que o meu filho tinha que nascer deficiente? Por que tem pessoas que são tão boas e arrumam uma doença incurável? Nessa hora a gente também duvida do Criador, da justiça, da soberania, da bondade do Criador. E a gente ainda vai mais longe, a gente vai assim, por que eu, Senhor? Eu fui advogada de Barrabás. Deus é o Criador de todas as coisas. Criou o espírito simples e ignorante e dotado de faculdades a serem desenvolvidas através das experiências reencarnatórias. Será que foi realmente o Criador que quis que eu viesse com todos esses problemas? Será que foi? Será que o Criador nos criou, né, com problemas? Aqui eu vou mandar arroz, que depois ela vai ter diabetes, depois ela vai ter um problema na perna, ela vai ter... Será que foi realmente o Criador? Será que não fui eu que pedi? Falou que deve ser a lição de abertura, não foi? Muitas vezes a gente pede as nossas provas para que a gente possa melhorar. Aí quando a prova vem, ao invés de melhorar, a gente começa a reclamar, a lamentar, a chorar. E esquece que fomos nós que pedimos lá atrás. Fica aí com a sua dor aí que vai melhorar. A reencarnação se baseia nos princípios da misericórdia e da justiça de Deus. Alguém tem dúvida disso? O que eu falei antes, a reencarnação é uma dádiva do Criador. É uma dádiva do Criador. É uma bênção que o Criador nos deu. Aí vem Jesus. Aí vem o mestre amigo maior, aquele que te tira do umbral, aquele que alivia as suas dores físicas, morais, espirituais, aquele que te levanta quando você está caído, aquele que te cobre com um abraço quando você mais necessita, aquele com quem você pode contar 24 horas. Você pode passar text messages, Facebook, ele pega tudo. Aí veio Jesus. E Jesus falou várias vezes sobre a reencarnação. Ele veio e nos trouxe, nos mostrou a dádiva do Criador. Que bem antes de Jesus, gente, aqui a gente está falando de Jesus, mas bem antes de Jesus já se falava da reencarnação. Já se estudava. Sócrates, Platão e vários outros. Mas veio Jesus e nos falou várias vezes. Aí nós temos os exemplos. Após a transfiguração, os discípulos o interrogaram dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Jesus respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. O que Jesus quis dizer com isso? Ele estava falando de João Batista, que era Elias que havia reencarnado. E o que eles fizeram com João Batista? Cortaram a cabecinha dele, né? Entregaram numa bandeja. Quando Jesus disse a Nicodemos, o senador dos judeus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos pergunta: como pode nascer um homem que está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus responde: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Quando Jesus disse, se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus, ele não quis dizer que é esse corpo aqui que vai lá ver o reino de Deus. Não. Ele estava falando do Espírito.
Se nós não deixarmos todas as nossas mazelas, se nós não nos transformarmos, se nós não nos iluminarmos, se nós não realmente virarmos luz, nós não temos condições de ver o reino de Deus. Porque vai nos ofuscar, nós não temos condições de estar lá. Nós não estamos na mesma sintonia. Então não tem condições. Ele está falando do Espírito. Então, para a gente liberar essas mazelas, fazer todo esse trabalho, a gente precisa do processo reencarnatório. Porque é aqui que a gente vai passar. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas lá em cima a gente não trabalha e não evolui? Também. Mas aqui é a prova, é a escola, certo? E a gente que é responsável de passar ou não de ano. Quantas vezes a gente está na escola e repete o ano 3, 4, 5 vezes? Nós não temos o direito de repetir quantas vezes a gente quiser na escola? Até que eles ficam cansados da gente, fala, vai lá para aquela escola lá que é melhor para você. Eles podem te mudar de escola, não é verdade? Mas eles não te tiram o direito de fazer novamente. A mesma coisa é o Criador. Com uma exceção, ele pode barrar suas escolas. Deixar que você não escolha mais. Vai falar assim, não, agora você vai. Até agora eu deixei você escolher, mas agora você vai. Certo? Kardec pergunta aos espíritos, como a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea acaba de depurar-se? Está na pergunta 166. E os espíritos respondem, suportando a prova de uma nova existência. Como que a gente vai aprender se a gente não praticar? Seria muito bom, né? A gente desencarnar, ir lá para uma colônia lá em cima e ficar lá. Sem fazer nada lá. Só fazendo um trabalhinho aqui, ganhando uns bônus horas, né? Igual ganharam lá ontem. Essa aqui saiu cheia de estrelinha. Ela não vai nem passar no umbral. E seria muito bom. Mas e que mérito a gente teria nisso? Como que a gente não vai ter? Como que a gente não vai praticar? Como que a gente vai saber que realmente eu deixei uma mazela de lado se eu não voltar aqui e praticar? Me colocar cara a cara com aquele defeito. Como que eu vou saber se eu realmente deixei de ser? Como eu vou saber se eu deixei de ser maledicente se eu não estou numa rodinha onde que todo mundo está fazendo a fofoca? Não tem como. Não tem como. Os vícios, né, das drogas, da bebida, como eu vou saber? Se eu não ficar lá no meio, se eu não voltar lá no meio, para saber se realmente eu deixei de lado. Assim a justiça divina começa a fazer sentido. Também toma forma o conceito de um Deus bom e justo, caindo por terra a ideia de um Deus cruel e vingativo. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não nos obriga a nada. Ele espera que a gente faça, que a gente cumpra as suas leis. Se nós não cumprimos, nós vamos ter que arcar com a responsabilidade dos nossos atos. Não é assim? Nós temos que cumprir com as responsabilidades dos nossos atos. Então não é Deus que é cruel. Não é Ele que não é bom. Sou eu que saio da harmonia do Criador. Aí começo a fazer besteiras. Mas Ele não me abandonou. Eu é que o abandono. Aí eu tenho que voltar novamente para que eu possa aprender, para que eu possa me reeducar, para que eu possa me educar num processo realmente educativo, trabalhando todos os meus erros em mim, para que eu possa ajudar os outros. Não adianta eu querer trabalhar o erro do meu vizinho, não. É muito mais fácil. Então, o que é a reencarnação? Seria uma punição? Será que nós estamos sendo punidos pelas coisas que nós fizemos? Eu vou ter que voltar para pagar aquilo que eu fiz? Aí cai novamente por terra a soberania e a justiça do Criador, se a gente pensar dessa maneira. A reencarnação não é punição, é a nova oportunidade de crescimento espiritual. Às vezes a gente fala assim, poxa, quando eles dão um exemplo de Jesus, mas Jesus está aqui, né? E eu estou aqui, né? Vamos para baixo de aqui, mas não dá não, que a perna não deixa. Aí a gente fala assim, como que eu vou chegar até lá? É muito fácil, né, para os espíritas usar Jesus como exemplo. É muito fácil falar que você pode chegar a ser Jesus igual a Jesus. Como? Na música que a gente estava cantando ele falou, não falou? O que falou na música?
Basta fazer Seguir os passos dele. o que eu fizer. Basta fazer o que eu fiz. Aí a gente pergunta, mas será que Jesus passou por essas dificuldades que a gente passa, pelos nossos problemas? Eu só tenho uma resposta para vocês. No dia que trabalhem, evoluam, no dia que vocês encontrarem com Ele, faça para Ele esta pergunta. Quanto tempo, mestre, o senhor gastou para ser um espírito evoluído? Porque ninguém tem essa resposta. Você tem, Mackenzie? Ninguém tem. E não é nisso que a gente tem que nos basear. Nós temos que nos basear na nossa vontade de mudar, na nossa vontade de evoluir, na nossa vontade de nos transformarmos para ser igual a Jesus. Ele mesmo disse, vós sois deuses, pode fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Ele não ia mentir. De maneira alguma ele não mentiu quando ele disse isso. Então nós temos condições. E o Criador nos dá essa oportunidade através dos processos reencarnatórios. Através da reencarnação. Essa coisa que às vezes, esse processo que às vezes as pessoas acham que é balela, né? Se excluímos a possibilidade da reencarnação e tomando por base um irmão que tenha nascido com a doença terrível, ainda viver uma única vez, essa doença representaria um castigo terrível, um capricho de Deus. Essa criatura não teria oportunidade de progredir. Se a gente pensar dessa maneira, aí sim nós vamos estar tendo Deus como vingativo, cruel, mau. Ah, fulano vai nascer com a doença incurável e vai viver até certo tempo e ali acabou, morreu, acabou. Que Deus é esse que não te dá a oportunidade de melhorar? Ele não seria justo. Ele não seria Deus. Certo? A lei da reencarnação preenche as lacunas explicando esses fatos e torna notório o quanto Deus é justo, bom e misericordioso. Apesar da gente achar que não. A misericórdia de Deus nos é dada, nos é mostrada todo dia. Todo dia. Todo dia, quando nós abrimos os nossos olhos, Ele está dando a oportunidade da gente melhorar um pouquinho mais. Eu estava falando para vocês de ontem, eu sempre agradeci o Criador pela oportunidade de estar aqui. Agora, eu agradeço 10 vezes mais. Hoje, na hora que eu abri os meus olhos, eu falei, ai, muito obrigado, Senhor, que está tudo claro, eu não estou no umbral. Foi só uma brincadeira. Quer dizer, ainda tenho a oportunidade de não ter que ficar. Se tiver que passar, não ficar muito tempo. Meia hora tá bom. Meia hora eu ainda aguento. Meia hora eu ainda aguento. Se acha que for comigo. Nos seres criados por Deus, muitas vezes transgredindo suas leis, nós, seres criados por Deus, muitas vezes transgredimos suas leis, por isso mesmo somos forçados a sofrer as consequências. Nós transgredimos a lei do Criador, por isso nós somos obrigados a sofrer as consequências da nossa ação. Não é da ação do Criador, não, é da nossa ação. Nós transgredimos a lei. Nós somos responsáveis para restabelecer esse contato novamente com o Criador. Mas não, a gente quer errar e falar assim, Senhor, só me perdoe, tá? Aí depois vai e faz novamente. Mas eu sei que o Senhor é infinitamente justo e bom, soberanamente, misericordioso, eu sei que o Senhor vai me perdoar novamente. Vai, mas nós vamos ter que arcar com a responsabilidade daquilo que nós fizemos. Se não for nessa, numa próxima. E olha, gente, não precisa de esperar para a próxima, não. Às vezes é nessa mesmo. A terceira lei da física de Isaac Newton diz: toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e direção, mas em sentido contrário, certo? No plano moral ou espiritual, a lei de ação e reação pode ser enunciada conforme diz Emmanuel. É livre a semeadura, porém obrigatória a colheita. Certo?
Às vezes a gente fala a lei de ação e reação. A gente usa muito isso, né? A lei de ação e reação. A lei de ação e reação de Isaac Newton. Essa é a lei. Mas com a gente é um pouco diferente. É a causa e o efeito. É a lei de causa e efeito. Porque como ele está falando aí, se eu jogar uma bola aqui de borracha, ela vai bater e vai voltar. É o que ele falou lá, ó. De intensidade igual e direção, mas em sentido contrário. Certo? Mas nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Então, a nossa vibração é diferente. Então, é a lei de causa e efeito. Para nós é a lei de causa e efeito. É o que a Emmanuel falou. É livre a semeadura, mas a colheita é obrigatória. E cada um vai ser pesado de acordo com o seu conhecimento na balança do Criador. As nossas faltas são pesadas. Não tem aquele negócio, quanto mais você sabe, mais você será cobrado? Quanto mais nós sabemos, mais responsáveis nós somos. Então é diferente de uma pessoa que comete o mesmo erro que nós cometemos, mas não tem o conhecimento. Senão Deus estaria sendo injusto com ele. Ele não tem o conhecimento, eu tenho. Cometi o mesmo erro, como que eu vou ser tratado igual? É a lei de causa e efeito. Semeadura, eu vou semear o que eu quiser, mas eu vou colher aquilo que eu plantei. Não é verdade? Uns numa intensidade maior, uns numa intensidade menor. Ainda entra a misericórdia do Pai, que até mesmo nas nossas faltas mais graves, Ele ainda alivia um pouco. Se Ele não aliviasse, imagine se nós reencarnamos nessa vida para pagar todos os nossos erros de todas as nossas encarnações. Será que 5 pedrinhas não estavam aguentando? 5 pedrinhas eu já estava bambeando nas pernas. Imagine se eu viesse para pagar todas. Aí a misericórdia do Pai faz o quê? Alivia um pouco. Fala, não leva tudo de uma vez não, Rose, espera aí. Leva só 5 pedrinhas. Uma boa ação na vida presente terá uma boa reação na vida presente ou futura. Enquanto que uma ação má terá uma reação má. Se não agora, numa próxima reencarnação, e representará uma oportunidade de reparar o débito cometido. Contraído, né? Às vezes a gente faz um ato errôneo, a gente comete uma maldade, aí a gente fala assim, ninguém viu, eu vou passar batido. Você pode até passar batido perante o encarnado, mas perante a lei, Jesus mesmo disse, não vai passar um tio da lei que não seja cumprido. Um menorzinho pinguinho, menorzinho pontinho. Então não adianta a gente correr, né? Assim a lei de ação e reação nos ensina que somos responsáveis pelos nossos sofrimentos ou pela nossa felicidade. Cada um de nós é responsável pelos seus sofrimentos e pela sua felicidade. Não adianta eu querer culpar no meu companheiro, né? Meu companheiro de jornada. Não adianta eu querer culpar os meus filhos pelos meus sofrimentos, pelas minhas amarguras, pelas minhas faltas. Ai, parece que eu reencarnei nessa vida só para sofrer. Você escolheu. Você é responsável. Trabalhe, faça alguma coisa para melhorar. Você tem o direito também de mudar. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Todo dia de manhã o Criador nos dá uma página em branco no nosso livro da vida. A gente escreve o que a gente achar melhor. Pior que quando escreve, não pode ser de lápis. Não tem jeito de apagar. Não tem jeito. Tem. Uma outra. Ou nessa mesmo, com o seu arrependimento sincero e procurar realmente, novamente, tomar o caminho de Jesus. Evidências científicas principais são: gênios precoces. São crianças prodígio que desde a idade mais tenra mostram possuir conhecimentos de tal ordem a respeito dos mais diversos temas que seria impossível explicar sem a certeza de que viveram antes. Isso a gente, se você colocar no Google, reencarnação, não, aparece. Esses dias mesmo, não sei quem foi que me mandou um menininho que negócio de um avião, um negócio de guerra, e que ele falou pro avô dele, não sei o que. Tá aí.
para quem quiser ver, para quem quiser estudar, para quem quiser compreender e para quem quiser trabalhar. Deus visita o homem através do próprio homem. Às vezes a gente fica aqui, eu vou mudar no dia que... Vamos escolher aí, né? Eurípides Barçanufo vier e falar comigo assim, não, você tem que mudar. Eu vou esperar muito tempo. Porque Deus nos visita através de um bilhetinho, através de uma leitura, através de um cartaz, através daquele irmão que nós achamos que é o nosso inimigo. É Ele nos mostrando que você está precisando de mudar. Eu sei que tem que mudar. É você que tem que mudar, não é o fulano, não, é você. Se nós temos inimigos, é porque nós fazemos inimigos. Ninguém é inimigo de ninguém de graça, não. Não existe isso. Ah, fulano não gosta de mim, não sei por quê. Alguma coisa você fez. Nessa, ou antes. Na maioria das vezes é nessa mesmo. A gente aqui não percebe. Kardec tratou deste assunto na questão 219 do Livro dos Espíritos, onde pergunta: qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos como línguas, cálculos e etc? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual não tem consciência. O corpo muda, mas o espírito não, apenas troca de vestimenta. E olha, gente, se tudo que a gente aprende numa encarnação, a gente não perde, a gente leva para a próxima. Mesmo tendo o véu do esquecimento tá ali. Às vezes naquela encarnação a gente não vai usar, mas a gente pode ter relances. A gente pode ter lembranças. Essa novela das 6 que está passando aí, Amor, Eterno Amor, é muito interessante. Se a gente parar para assistir e assistir com sinceridade, sem querer fazer gozação, sem querer falar assim, ah, mas não foi assim que Kardec falou, que nós temos esse defeito, né? Essa mania. Quando saiu o livro, o filme do Nosso Lar, todo mundo criticou. Ah, mas não é igual o livro? Gente, se fosse fazer igual o livro, de quantas horas teria que ser o filme? E se a gente assistir e falar assim, poxa, esse filme não é para quem já conhece, para quem acredita. É para quem está chegando. Então nós temos que parar, nós espíritos temos que parar com essa mania de querer criticar o que os outros fazem. A gente não tem coragem de ir lá fazer, por que a gente vai criticar? Então a gente não perde, então a gente vai levar para outra vida. Como a gente também não perde os defeitos. Seria muito bom se eu morresse Bad Rose, né, levantar e sair lá do outro lado e parecesse uma Santa Rose. Seria ótimo. Eu ia até querer ir mais cedo, mas não estou querendo não. Né? Mas a gente só troca de vestimenta. Tudo que eu tenho dentro de mim com relação a conhecimento, ao moral, eu vou levar para o outro lado. E quando eu voltar, eu vou trazer comigo, na minha bagagem espiritual. A gente não chama a bagagem espiritual? A bagagem do espírito, nós trazemos tudo isso. Mas Deus é tão misericordioso que nos dá o véu do esquecimento. Porque se a gente se lembrasse de tudo que a gente fez em uma vida anterior, a gente não ia ser muito feliz. Eu sei que eu não seria. Se vocês forem, vocês estão de parabéns. Recordações espontâneas de vidas passadas. Caracteriza-se pelo fato de pessoas, especialmente crianças, passarem a se recordar espontaneamente de vidas anteriores. Anteontem eu fui na casa de uma amiga minha e ela tem uma menininha de 3 anos. Aí ela virou para ela e falou assim: Manuela, senta aqui e vem tomar esse leite. A menininha colocou o leite na cadeira, colocou as mãozinhas na cintura e olhou para ela e falou assim: olha aqui, quando eu era sua mãe, eu não gritava com você desse jeito não. Aí ela falou assim: que isso, Manuela, você tá ficando doida, isso não existe. Olha, quando eu era sua mãe, você se chamava Adriana. E eu me chamava Joana. E eu não gritava com você assim não. Então, por favor, não grite comigo. Desse jeito. 3 anos. 3 aninhos. Quando eu era sua mãe, lá quando eu era sua mãe. A minha amiga ficou apavorada, né? Ela é evangélica, ela ficou apavorada. Aí eu falei, depois eu te explico que eu tô indo embora agora. Amanhã eu vou lá e explico.
Regressão de memórias a vidas anteriores. Desde o final do século passado, o francês Alberto Rocha, realizando experiências com regressão de memória, conseguiu levar uma das suas pacientes a uma existência precedente. A partir daí, vários outros cientistas de diversas partes do mundo começaram a desenvolver essas técnicas, conseguindo anotar milhares de referências concordantes com o princípio da palingenese. Alguém sabe o que é isso? Você sabe, Mackenzie? Fala aí pra nós. É a reencarnação com um nomezinho mais diferente. Que eles chamavam de uma filosofia, né? A filosofia de Pitágoras, não é? Acho que é isso mesmo. É uma filosofia, é uma religião que eles deram esse nome e é estudado até hoje. Não é nada mais, nada menos que a reencarnação. Eles falam é o retorno eterno. Eles chamam de o retorno eterno. Até eu li no dicionário. O retorno eterno. O renascer eterno. É a reencarnação. Só com um nome diferente. Aí ninguém implica, né? Objetivos da reencarnação. A reencarnação é necessidade evolutiva, porque somente ao contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso. É aquilo que eu falei. Eu tenho que pôr em prática. Eu vou lá em cima, eu estudo, eu trabalho, eu ganho conhecimento, eu venho cá embaixo e pratico. Eu volto e pratico novamente. Tem que praticar, gente. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, mas o espiritismo, todas as vezes que eu vou em algum centro espírita, eles falam da reforma íntima, eles falam da reforma íntima. Como que a gente vai praticar se a gente não começar conosco mesmo, nos reformando, nos mudando? Como que eu posso querer que as pessoas sejam aquilo que eu não sou? Que as pessoas me deem aquilo que eu não dou? A gente só dá aquilo que a gente tem. Não tem condições de a gente passar para as pessoas aquilo que a gente não tem. Então é aprendendo, é indo e vindo. Praticando aqui, voltando, praticando novamente, caindo, levantando, certo? Passando no umbral de vez em quando. De acordo com Kardec, didaticamente podemos classificar em 3 tipos. Certo? A expiação. Segundo o dicionário, expiar é sofrer as consequências de obter perdão, reparar, resgatar, purificar-se de crimes ou pecados. A expiação surge como objetivo encarnatório, quando o indivíduo, por excessos, maldade ou por imprudência, fere a lei geral que cuida dos nossos destinos. Torna-se incurso na lei de causa e efeito para que através do sofrimento se reeduque. É aquilo que eu falei. Chega uma hora que o Criador fala assim, não, peraí. Peraí. Agora é comigo que você tem que resolver. Já fiz de tudo aí, através do sofrimento e reeduque. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes a uma falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Eu vou expiar aquilo que eu fiz. Eu vou expiar. Não é aquilo que eu fiz com os outros, não. Eu não estou sendo cobrado a minha dívida. Eu vou expiar porque aquilo que eu fiz com alguém transgrediu a lei universal. Transgrediu a lei de Deus. Se a gente for lá no livro dos Espíritos, nos livros das leis, onde que eles nos falam das leis do Criador, das leis naturais, a gente vai ver quais são as leis que eu tenho que cumprir. Aí eu venho, me dá a oportunidade de vir, eu apronto. Aí eu apronto de novo. Aí eu apronto de novo. Falo, não, agora eu vou te mandar você bem danada para ver, eu quero ver o que você vai arrumar agora. Aí eu venho e aí eu tenho que aprender. De um jeito ou de outro eu tenho que aprender. É aquilo que eu sempre falo, às vezes eu falo com o Alas, ele fala assim, mas como que a gente vai saber, Rosa? Na hora que a gente encontrar com a gente mesmo e falar assim, pronto, agora não tem mais escapatória. Eu conheço a ti mesmo, você vai olhar para você mesmo e falar assim, não,
E agora? Para onde que eu vou? Eu não tenho mais saída. Eu tenho só uma solução. Ou eu melhoro, ou eu melhoro. Certo? E todos nós, gente, olha outra justiça, olha outra misericórdia. Todos nós vamos evoluir. É uma lei. O progresso é uma lei. Quanto tempo vai levar? Depende de cada um. Depende de cada um, depende da nossa vontade de melhorar. Quantas encarnações eu vou ter para que eu possa melhorar? Vai depender de cada um, de mim mesmo. A vontade que eu tenho de melhorar. É isso que vai depender. Características sempre dolorosa, sempre ligada a uma falta. A expiação dói, gente. Dói. Está sempre ligada a uma falta. Provas ou provação? Prova, exame, concurso, ensaio, experiência. Provação, situação aflitida. A prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. É o que ela falou na lição de abertura, no que ela abriu. Quanto mais rebelde eu sou, mais difícil é a minha prova. Mas também a gente vai ver que nós escolhemos, às vezes, uma prova bem difícil para ver se a gente passa, certo? As provas são uma série de situações apresentadas ao espírito encarnado, objetivando o seu crescimento. Então não é castigo, não é punição, é para a nossa melhora. É para o nosso nos educarmos, é para que a gente possa progredir. É por isso que nós estamos no mundo de provas e expiação. Adentrando a regeneração. Eu não esqueci não, viu gente? Fica tranquilo. Adentrando a regeneração. Mas vocês acham que a regeneração vai ser uma maravilha? Vai estar tudo limpo? Todo mundo vai estar bem? Primeiro que eu nem sei se eu vou. Porque vai depender do que eu estou fazendo agora. Não é verdade? Para que eu volte na minha próxima encarnação, na Terra, no planetinha azul regenerado, eu vou ter que trabalhar um catiquinho. Vou ter que carregar muita pedrinha. Viu, Chico? Muita pedrinha. Não é pequena não, filho. Através do esforço... Ela é esperta, ela põe ele para carregar. Através do esforço próprio das lutas e do sacrifício, ele vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. Mas isso quer dizer que ele está se iluminando. E ela está se apagando. Certo? E ele faz com o maior carinho. Cadê sua cadeira? Não, meu marido está levando. E ele leva mesmo, com o maior carinho, o maior amor. Porque ele sabe que ele está se iluminando, ele está evoluindo, ele está progredindo, sem reclamar. No final ainda vai querer que divide os bônus horas ainda. Espera para mim. Não se deve crer que todo sofrimento porque passa neste mundo seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Foi o caso do Mackenzie e do Wallace, meu esposo. Escolheu a prova de o Wallace de me ter como esposa e ele a Shirley, para que ele pudesse acelerar o adiantamento dele. Pode ter certeza. Porque eu conheço aquela ali, me conheço, então. Mas eu te conheço de outros carnavais, de outras vidas. Kardec lembra que nem toda prova é uma expiação, mas em toda expiação há uma prova. Por mais que a gente pense que seja uma dívida que eu tenho que pagar, que eu posso achar que é um castigo do Criador, é uma prova. A minha expiação é uma prova. Os defeitos físicos que às vezes eu trago no meu corpo é uma prova, que pode ser também uma expiação, certo? Mas toda expiação é uma prova.
Porque diante do sofrimento expiatório, o homem vê-se convidado a desenvolver, lutar pelos valores de resignação. E quem é que aceita, gente? Eu vou falar por mim. Quando eu tenho uma dor, ela já olhou lá. Quando eu tenho uma dor, dá licença. Eu sou a pessoa mais enjoada. Eu já sou enjoada por natureza, certo? Mas se eu tiver uma dorzinha, meus filhos que o digam. E aí eu estudo, falo assim, a dor, Emmanuel vem e fala assim, mas Rose, a dor é um aguilhão que te movimenta a desenvolver. Não tem problema não, mas tá doendo. Ainda insisto ainda. E vem, você vai em outro livro e fala assim, a dor vai fazer com que você se ilumine, mas tá doendo, criatura. Mas gente. Aí a gente vai trabalhando, começa a passar a lidar com a dor diferente. Hoje está um pouquinho melhor. Um pouquinho assim, mas está melhor. Daqui umas 20 encarnações, melhor. Não está vinculada a uma falta, a prova. Não é sempre dolorosa, embora possa ser, que é o caso do Wallace e do Mackenzie. Representa sempre luta para crescimento pessoal. Depende que o Wallace não está aqui, né? E tem a missão. Mas depois ele vai ver lá. Função ou poder conferido a alguém para fazer alguma coisa, encargo, incumbências. Comissão diplomática, trabalho dos missionários. Um espírito querendo avançar mais solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto mais recompensado a ser vitorioso. Vamos dar uma paradinha aqui. Essa missão, gente, não é qualquer um não. Tem que ter uma evolução. Apesar de todos nós termos uma missão, porque gente, missão é uma palavra muito estranha. Porque quando você fala que é uma missão, você pensa que é uma coisa boa, né? Fazendo aquilo. Então, mas não tem outra palavra no nosso vocabulário. Todos nós temos uma missão, seja pequena ou grande, a fazer aqui na nossa encarnação. Mas ali ele está falando, quando o espírito querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso. Vai ser um espírito um pouquinho mais elevado do que eu. Vou falar por mim, né, Chico? Um pouquinho mais elevado do que eu. Porque na minha situação, quando eu vim, o Criador já falou assim, não, você vai levar só essas 5 pedrinhas aqui, porque você não vai aguentar mais do que isso. Certo? Mas existem os nossos irmãos que vêm. A missão é uma tarefa específica que objetiva o bem da criatura. Já não é eu. Todo homem só sobre a terra tem uma missão, seja ela pequena ou grande. Porém, o objetivo é sempre o bem. É sempre o bem. Então, por isso que eu falei, todos nós temos. Qual que é a nossa missão aqui, nessa encarnação? De todos nós. Melhorarmos a nós mesmos. Nos evoluirmos, progredirmos. Essa é a única coisa que eu acho que nós devemos focar nela. A nossa melhora. Não é querer saber qual é a minha missão que eu vim aqui. Eu vim aqui para ser o esteio da minha família. Eu vim aqui para carregar fulano nas costas. Eu vim aqui para... Não, eu vim aqui para me melhorar. Foi me dado a oportunidade de me renovar, de mudar, e tudo à minha volta vai melhorar. Todos os meus irmãos vão caminhar comigo, vão melhorar comigo. A tarefa específica pressupõe certa condição evolutiva prévia. É o que eu disse. Para essas missões grandes, que às vezes a gente fica achando que a gente está aqui na Terra para cumprir, nós temos que ter uma condição evolutiva. Certo? Eu vim para ser Madre Teresa de Calcutá. Não Madre Rose de Mantena. Funcionou não. Não foi para isso. Objetivo, melhoramento de algo ou de alguém. Eu venho, o Espírito vem com a missão de ajudar no melhoramento de algo, ou de alguém, ou de vários. Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico e vários outros. Buda e vários outros.
Aí foi da onde que a gente fez os estudos, certo? Eu espero que a gente possa colocar dentro de nós mesmos essa vontade de realmente querer mudar, de realmente aproveitar, de realmente ter Jesus e eu estar sempre com Jesus. Não é Jesus que tem que estar comigo, não, porque Ele está. É eu que tenho que estar com Jesus. É o meu eu divino. Eu tenho que colocar Jesus como prioridade na minha vida. Eu tenho que colocar os meus aprendizados dentro daquilo que eu estou seguindo, seja a doutrina espírita, seja a doutrina budista, seja o catolicismo, seja o protestantismo. Eu tenho que me doar para que eu possa aprender as leis da divindade, que é uma só, gente. Não tem divisão. Não tem a lei do espírito, não, é uma só. Então sou eu que tenho que me colocar ao lado de Jesus. Eu é que tenho que caminhar com Jesus. Não é querer que Jesus me carregue nos braços todas as vezes que eu ver só 2 pegadas na areia. Porque é muito linda a história da pegada da areia. Mas será que realmente eu estou nos braços de Jesus? Será? Será que eu fiz por merecer? Será que isso eu tirei por mim ontem lá no umbral? Só chamei na hora que eu não estava aguentando mais. E Ele vem. E realmente nos leva nos braços. Mas a gente tem que fazer por onde também. Não é só deixar que Ele só nos carregue na hora que a gente está down. Eu vou procurar Jesus na hora que eu estiver down. Aí eu vou para o centro, peraí. Primeiro eu vou olhar a minha vida social. Aí eu vou olhar o que eu tenho que fazer para isso, para aquilo. Ah, hoje não dá, amanhã não dá, depois não dá, depois não dá. E aí? Cadê a prioridade que eu estou colocando Jesus na minha vida? O que eu estou fazendo com a oportunidade que o Criador me deu para reencarnar? Para trabalhar. Certo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Pare e pergunte para si mesmo. Qual é a minha missão aqui? Qual que é a minha missão aqui? Seja ela pequena, grande, o que eu vim fazer aqui? Como eu estou usando a dádiva que o Criador me deu dentro do meu lar, no meu trabalho, com os meus amigos, com os meus desafetos, que é bem mais bonito do que inimigo, né? Desafeto é bem mais bonito. Inimigo é muito pesado, não é? Com os meus desafetos, o que eu estou fazendo? Com a dádiva que o Criador me deu. Achou aí o do Emmanuel? Emmanuel nos fala sobre reencarnação nesse PowerPoint muito interessante. Não sei se vai dar pra mim, se não passar rápido. Reencarnação. Aí eu tenho que passar, né não? Emmanuel. Ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrogada moral. Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temos-la de volta por filha incompreensiva necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a feição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos com esses mesmos alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, a míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigirmos a permanência no curso infadigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústias,
a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade, de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda os que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E seja quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral do reino de Deus perante ao mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. A da obra de Amor e Vida em Família, de Chico, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então nós ainda somos responsáveis por todos esses irmãos que reencarnam conosco em nossas vidas, que passam pelas nossas vidas. Nós somos todos responsáveis por eles. Muito obrigado. Eu espero que eu possa voltar no ano que vem.